Buenas! Mais um termo esquisito que a Aitio pegou emprestado de outro canto, é o Kinefin. Kinefin é um framework que a Aitio pegou emprestado para utilizar dentro da prática de gerenciamento de incidente para a gente lidar com chamados complexos, aquelas coisas que a gente não sabe como fazer para resolver, é complexo, é difícil e acaba envolvendo mais de uma área técnica. O Kinef é um baita de um framework, inclusive ele é utilizado também para lidar com projetos, não só com incidentes, com problemas complexos. A Aitio, ela sempre pega essas coisas emprestadas quando faz muito sentido. E você vai ver que é bem interessante utilizar o Kinef. Obviamente que esse conteúdo ele é um pouco avançado. Se você tiver interesse, tem o treinamento oficial de gerenciamento de incidente, que é o nível avançado depois da AD4 Foundation, que eu te convido a clicar no link aqui embaixo e acessar o curso. E olha que interessante, esse framework ele é muito útil para fazer com que a nossa TI seja ágil, seja eficiente. E eu falei ágil, não rápido, metendo os pés pelas mãos. Não, é ser ágil, é retornar o serviço o mais rápido possível. E quando a gente fala o mais rápido possível, a gente está falando em querer ser ágil. Ou seja, as áreas de negócio, os nossos clientes, os nossos usuários, com o menor tempo de impacto possível. E aí a gente vai utilizar um modelo bem simples que tem 4 itens. Então vamos detalhar um pouquinho sobre cada um desses itens. Eu vou até deixar uma imagem aí na tela, só para você ver o modelinho. Se você acessar o site do Kinef, você vai ver um modelo semelhante a esse. Então vamos lá. Clear. O que é o chamado Clear? É aquele chamado que é recorrente, a gente já conhece, a gente já tem de repente uma solução de contorno. Se você não sabe o que é solução de contorno, também tem vídeo aqui no canal. E o ponto importante aqui para definir quais são os incidentes Clear é que a gente pode automatizar inclusive a solução. Então para chamado recorrente, que é bem conhecido, que toda hora acontece, a gente pode automatizar o máximo possível. A gente tem a tendência de querer automatizar muitas coisas, mas não faz sentido, por exemplo, tentar otimizar um chamado que é complexo, que é o terceiro item. Mas vamos para o segundo item. O que é um chamado complicado? Chamado complicado normalmente é aquilo que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente tem uma visão que é uma causa única, ok? Está envolvido apenas um recurso, alguma coisa, não está impactando toda a organização, um monte de coisa. E aí é o momento que a gente utiliza a parte de escalonamento de incidente. Então, normalmente chamados complicados, a central de serviço normalmente não tem a habilidade, a competência técnica para resolver e acaba fazendo então a escalação para uma pessoa mais experiente, que a gente chama de segundo nível. Terceiro, é aqui onde toda a mágica acontece. Bom, enquanto no complicado a natureza é desconhecida, no terceiro item, que é complexo, onde a mágica acontece, onde é o mais importante, é difícil determinar qualquer coisa, inclusive a natureza, e pode estar envolvendo a empresa inteira. E aqui a gente utiliza principalmente o swarm. A técnica de swarm é específico para tratar coisas que são impossíveis de descobrir no primeiro momento. Se você não sabe o que é o swarm, vou deixar um card aqui para você assistir sobre o swarm, que é bem interessante. Então, chamados complexos que envolvem múltiplas equipes, múltiplos conhecimentos, você acaba utilizando isso aqui. Então, você está vendo que o Kinef, ele vai te ajudar a definir o tipo de incidente para dar o melhor caminho. E aí a gente vai ser cada vez mais ágil, porque o que acontece? Quando chega um problema complexo, todo mundo fica batendo cabeça. E aí tem pessoas que confundem chamado complexo com chamado complicado ou até clear. Então o fato de você não ter, por exemplo, um script para lidar com o chamado que é recorrente, faz com que o analista lá do primeiro nível, da central de serviço, entenda aquilo como complicado. E não é complicado, não exige, por exemplo, o escalonamento. Da mesma forma, o complexo. Então, a gente precisa ter tudo isso organizado para que o Kinef funcione. E o último item é o caótico. O caótico aqui é um pouco diferente dos outros, tá? O caótico é o seguinte, você age primeiro, depois você vai entender o que aconteceu. Ou seja, está pegando fogo, é gravíssimo, é um desastre. Aqui, normalmente, até a gente fala de plano de continuidade de negócio, de ativar um plano, tá? Então, como que funciona normalmente o caótico do ponto de vista do framework do Kinef? Você age primeiro, depois você identifica o que houve. Espero que você tenha gostado. É um modelo poderoso, apesar de ser simples, apenas com 4 itens, mas ele é essencial para transformar a sua TI
em uma operação mais ágil, ok? Se você está interessado em conhecer um pouco sobre AITIO 4, tanto fundamentos quanto os níveis avançados, sugiro dar uma clicada aqui no link abaixo e lembre-se, esses temas aqui eu acabo pegando lá da minha caixinha de pergunta no Instagram, então eu te convido a deixar sua dúvida lá na caixinha do Instagram, no meu Instagram, @AdrianoMartinsAntônio, que aqui vai ser um privilégio gravar um vídeo em resposta, ok? Se você curtiu, deixa aquele like e eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, vou deixar alguns vídeos aqui recomendando para ajudar você a compreender todo esse mundo da arte, principalmente sobre gerenciamento de incidentes. Valeu!